Holanda pergunta como ela vai e ela diz oi pra ele. E depois que ele se apresenta, ela fala que o nome dela é Daisy e ele pergunta se ela não vai apertar a mão dele. Ela fala que ainda não o conhece e ele diz que é um prazer conhecê-la e ela fala que também é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta se ela é dali mesmo de Miami e ela diz que sim. Ele fala que acabou de se mudar pra ali e ela pergunta se é verdade e aonde. Ele fala que pra Brickell. Ele pergunta da onde ela é e como ela fala que é de Miami, ele pergunta de que parte. Ela tenta explicar pra ele, mas ele fala que ainda não conhece muito bem, então ela diz que é perto do estádio. Ele fala que entendeu e pergunta o que ela gosta de fazer e ela fala que gosta de coisas diferentes, que ela é modelo e produtora de conteúdo. Ele fala que tem a sensação que todas as garotas que ele conhece em Miami dizem que são modelos. Ele pergunta se essa é uma boa área para trabalhar e ela diz que tem muitas oportunidades. Ele fala que ele acha que eles deveriam se conhecer e que ele gostou da energia dela. Ela fala que não sabe e ele pergunta o que ela quer dizer com não sabe. Ele fala que ele gostaria de saber o que ela realmente quer dizer. Ela fala que ela realmente não e ele pergunta realmente o que. Ela pergunta por que ela faria isso e diz que eles acabaram de se conhecer, então ele se despede dela. Ela pede pra ele esperar e pergunta se esse carro é dele, e ele pergunta esperar pra quê? Ele pergunta e aí, e ela pergunta se o carro é dele, e ele fala que é claro. Ela fala que não tem como ela saber, diz que afinal de contas ali é Miami e que pode ser alugado. Ele fala que isso não é da conta dela se o carro é alugado ou não, mas em seguida fala que o carro é dele. E mais uma vez ele pergunta e aí, e ela fala que não sabe e diz que talvez, mas ele pede pra ela dar a volta. Ele fala que agora ela já está falando talvez e que ele quer saber talvez o quê. Ela fala que depois pensou melhor e que ele é uma gracinha. Ele pergunta se ela não achou isso no começo, ela fala que depois pensou nisso melhor. Ele fala que estava claro que ela não estava interessada e pergunta se não foi isso. Ela fala que só sentiu que ele não se esforçou o suficiente no começo e ele pergunta o que ele deveria fazer, sendo que ele acabou de conhecê-la. E em seguida pergunta o que ele deveria fazer e o que ela esperava. Ela fala que não sabe, mas que ele poderia ter demonstrado mais e ele pergunta por que ele faria isso. Ele fala que ela não demonstrou interesse e ela diz que entende. Ela diz que ele poderia ter dito que esse carro é dele, mas ele fala que não faz sentido logo de começo dizer que o carro é dele. Ela fala que assim ele ia conseguir chamar a atenção dela, mas ele fala que não se importa e que se ela quiser seguir o caminho dela, ela pode seguir. Ele fala que ela agiu como quis no começo e que ele também está fazendo a mesma coisa agora. E em seguida pergunta o que ela quer. Ela diz que ela o quer, mas ele fala que se ela quisesse não teria agido assim no começo. Ela diz que ela só entendeu isso agora, mas ele fala que ele não vai trabalhar no tempo dela. E em seguida pergunta se ela acha que ele vai trabalhar no tempo do relógio dela e ela pergunta se ela tem que trabalhar no dele. E ele responde dizendo se ela quiser, sim. Ele fala que ela fez as escolhas dela e que agora ele está fazendo a dele. Ela fala que fez isso pela segurança dela e que ela nem o conhecia. Ele fala que ele não é o tipo de cara que cai nessa conversa. Ela fala que realmente ela não sabia quem era ele e ele fala que ela ainda não sabe, mas diz que ainda assim agora ela está ali. Ela fala porque agora ela está tentando conhecê-lo e ele pergunta qual a diferença do começo para agora. Ele fala que ele quer saber porque depois que ele entrou no carro ela mudou de ideia. Ela diz porque ele está dentro de algo que passa segurança. Ele fala que deve ser por pensar assim que muitas pessoas desaparecem. Ele fala que ela se importou com isso no começo, mas que agora não está se importando. Mas ela diz que não e fala que isso não é a mesma coisa e ele fala que ele vai nessa porque ele não quer perder o tempo dele. Ela diz que ela está tentando dizer que tem algumas coisas nele que ela gostou e ele pergunta do que ela está falando. Ela fala que ela gostou muito dele, mas que ele precisa se acalmar. Ele fala que ele não está nervoso, só está dizendo o que ele pensa. Ela fala que ela sente que eles deveriam conversar e se conhecer melhor. Ele fala que eles já estão conversando e que no começo ela nem sequer quis apertar a mão dele. Ela fala que também não dá pra dizer que ele foi um cavalheiro. Ele fala que ele gostaria de saber sobre o que eles precisam conversar. Ela fala que não sabe, mas que eles podem conversar e que talvez sair para fazer compras no shopping. Mas ele diz que não e pergunta por que ele faria isso. Ele pergunta por que ele a levaria para fazer compras e fala que eles nem se conhecem. Ela fala que só foi uma sugestão, mas ele fala que já está adiantando que ele não vai levá-la para o shopping. E em seguida também diz que ele não vai gastar o dinheiro dele. E como ela diz, ele pergunta, o quê? Ele pergunta por que o humor dela mudou assim de repente, ela fala que não tem o que dizer. Ela fala que ele a deixa
deixa sem palavras e ele fala que ele não é o tipo de cara que ela está procurando. Ela pergunta se ele tem certeza, ele pergunta a certeza de quê? E ela pergunta a certeza de que ele não quer. Ele fala que ele não vai levá-la para as compras e que ele não está disposto a gastar o dinheiro dele. Ele fala se ela quiser entrar no carro para eles conversarem, ela primeiro precisa saber a verdade. Ele fala que não vai levá-la para o shopping, ele não vai gastar o dinheiro dele e nem nada disso. E como claramente ela perde o interesse, ele vai embora. Onaie pergunta como ela está, fala que sente muito por interromper a ligação e pergunta qual o nome dela. Ela pergunta o que ele disse, ele pergunta qual o nome dela. Ela fala que isso não é da conta dele e ele pergunta por que ela é tão rude. E mais uma vez ele pergunta qual o nome dela, mas ela diz que está no telefone. Ele diz que vai falar com ela rápido e ela pergunta se ele não está vendo que ela está no telefone. Ele pergunta por que ela é tão rude e ela diz que não fala com estranhos. Ele fala que é por isso que ele está tentando se apresentar e diz que o nome dele é Nair. Ela diz que está ocupada agora e ele pede para falar com ela rápido. E como ela fala que não pode, ele pede o número dela. Mas ela diz que não, então ele fala que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que isso foi uma loucura e que ela foi muito rude com ele. Ele fala que ela está acenando para ele e que isso é engraçado. Ele diz que nós vamos ver o que ela tem para dizer. Ela pergunta para onde ele está indo, mas ele fala que isso não importa. Ele pergunta e aí, e ela pergunta qual o nome dele, mas ele fala que não importa. Ela pergunta se não importa e ele fala que não. Ela diz que ela quer conhecê-lo, mas ele fala que ele não e pede para ela não encostar na porta do carro dele. Ele pergunta e aí, e ela pede para eles recomeçarem. Ele pergunta recomeçar para quê e ela fala que estava distraída falando no telefone. Ele fala que ela pode continuar na ligação dela e que ela pode seguir o caminho dela. Ela pergunta se ela pode entrar para eles conversarem, mas ele fala que não e diz que ele não deixa estranhos entrarem no carro dele. Ele fala que isso não vai rolar e ela pergunta se ele vai tratá-la assim. Ele fala que ela também o tratou da mesma forma. Ele fala que ela não estava interessada na calçada, então ele está legal. Ela fala que não sabia que ele tinha esse carro legal e ele pergunta o que o carro dele tem a ver com isso. Ela fala porque assim eles podem fazer alguma coisa e pergunta se esse carro é uma Lamborghini. E ele diz que sim. Ela pergunta se ele não quer dar uma volta, mas ele diz que não e fala que ele está legal. Ele fala que ela deixou muito claro que não estava interessada e pergunta se não foi isso. E fala que ela foi muito rude sem motivo. Ela fala que ela sabe que ela foi mal com ele no começo e ele diz que ele também pode ser. Ele fala que ela fez as escolhas dela e pergunta se não foi isso e ela diz que sim. Ele pergunta então o que ela quer porque ele não gosta de desperdiçar o tempo dele. Ela pergunta se ela está fazendo ele perder o tempo dele e ele diz que sim. Ela fala que ela é uma garota bonita e ele pergunta e aí? E ela fala que ela acha que ela combina com o carro dele. Ela fala que eles podem dar uma volta, mas ele fala que não. Ele fala que ele está legal e deseja um ótimo dia para ela. Mas ela diz que não e pede para ele esperar e ele pede para ela não bater na porta dele. E em seguida diz a menos que ela queira lavar o carro dele e fala que ela está deixando as impressões digitais na janela dele. Ele fala que ele já disse que ele não está interessado e pergunta o que ela quer. Ela fala que ele estava tentando falar com ela e ele fala que ele estava. Ele fala que ele não gostou da atitude dela e que agora ele está legal. E em seguida fala que o que ela disse o irritou e que ele não acredita na sinceridade dela. E pergunta por que ele acreditaria nela. Ela fala que se ele quiser, ele pode pelo menos pegar o número dela, mas ele fala que ele não quer o número dela. Ela fala que ainda há pouco ele queria o número dela e pergunta por que ele não quer mais. E ele pergunta por que só agora ela quer dar o número para ele. Ela fala porque assim ele vai poder ligar para ela e eles podem marcar alguma coisa e ele pergunta por que ela não quis dar o número para ele no começo. Ela fala que ela não o conhecia e que não sabia que ele tinha esse carrão. Ele fala que ela não está passando uma boa impressão dizendo isso. Ela pergunta o que ele está procurando em uma mulher e ele fala que muitas coisas, mas que não vem ao caso agora. Ele fala que agora isso não importa e que ela está fazendo ele perder o tempo dele. Ela pergunta se ela não vale o tempo dele e ele fala que ela ainda nem pediu desculpas pelo que ela fez. E depois que ela diz que sente muito, ele pergunta se ela pode dar uma volta para ele.
Ele diz que tudo bem e pergunta da onde ela é, e ela fala que ela é dali mesmo. Ele fala que entendeu e pergunta por que ela foi tão rude no começo, e ela diz porque ela estava no telefone. E depois que mais uma vez ela diz que sente muito, ele fala que vai sair. Ele pergunta o que ela pensa que está fazendo e fala que ele disse que ele vai sair. Ele fala que então ela já está pronta para entrar em um carro de um estranho. E em seguida diz que isso é uma loucura. Ele diz que ele acabou de comprar esse carro e pergunta se ela gostou, e ela fala que gostou muito. Ela fala que é um carro muito bonito e ele agradece. Ele pergunta quais são os planos dela para hoje e ela diz que não tem nenhum. Ele pergunta o que tem de bom para fazer por ali e ela começa a citar ali alguns lugares para ele. Bom, e depois de não muito tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar. Mas dentro do carro ele pergunta se ela pode sair e ela pergunta sair pra quê e ele fala porque ele precisa ver uma coisa. Ela fala que acabou de entrar no carro e diz que isso é muito estranho. Ele fala que só precisa verificar uma coisa e pede pra ela sair rápido. Ela pergunta o que ele precisa ver e ele pede pra ela ir para o outro lado. Ele fala que só quer olhar pra ela novamente, afinal de contas ela é muito bonita. Ela fala que não está entendendo, ele fala que ele só quer ver e pede pra ela dar uma volta. E em seguida ele agradece e deseja um ótimo dia pra ela.